Olá, queridões, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no EIE. O que é o EIE? É edificando uma igreja espiritual. Não temos uma placa de igreja igual falam, né? A placa denominacional, ele é da outra igreja. Que não, nós somos da mesma igreja, a igreja de Jesus Cristo, que é Ele que fundou a igreja aqui na terra, tá? Então, é para todas as denominações. Nós estamos aqui com o intuito de trazer fortalecimento, entendimento, né? Conhecimento, para que toda a igreja, pessoa e eclésia, seja edificada e fortalecida nesse tempo. Sabe, outro dia, né? Eu sei que não tem a ver com o que eu vou falar aqui, mas veio no meu coração. Outro dia eu estava orando, falando sobre as placas, né? Que falam, tem tanta placa de igreja, cada um defendendo a sua placa da igreja, né? E dizem assim, lá no céu não vai ter placa de igreja, né? O crente fala isso, é um chavão. Lá no céu não vai ter placa de igreja, vai estar lá o pessoal lá da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, da Quadrangular, né? Vai estar tudo junto lá, né? Não vai ter placa lá no céu. Concordo? Claro que não vai, nós somos todos uma igreja apenas de Cristo Jesus, né? Mas aí o Espírito Santo mostrou um negócio para mim, muito triste. Falou assim, no céu não vai ter placa, mas no inferno vai ter. Eu falei, como assim no inferno vai ter placa de igreja? Não é? E o Espírito Santo falou assim, olha, vai ter placa de igreja, para que as igrejas e os crentes sejam envergonhados. Então vai estar lá os desviados, não é? E os bodes, não é? Que estavam no meio das ovelhas da igreja tal, vai estar a placa lá. Olha lá, os desviados, aqueles que falavam que eram crentes, mas não eram da igreja fulana. Então, e aí vai ter as placas para envergonhar o crente, né? Pessoas que andam junto com o rebanho, mas não são ovelhas, são bodes, né? Então Jesus fala do trigo e do joio, né? E vai ter o trigo e o joio. Qual a diferença do trigo e o joio? Você olha igualzinho. Os dois levantam a mão, falam aleluia, canta todos os louvores, né? Os dois, o trigo e o joio, falam a paz do Senhor, ou a graça é a paz, né? E tal. Fala, mas um tem o trigo dentro, né? E o outro não tem nada, ou está oco. O que é o trigo? É o Espírito Santo. Um está cheio do Espírito Santo de Deus, o outro não. É uma fé almática, né? Ali na igreja é santo, mas fora da igreja é profano. Então, infelizmente, haverá placas lá no inferno para envergonhar a igreja. Mas nós estamos aqui, você e eu, creio, com o intuito de levar muitos para a salvação. Nós vamos esvaziar o inferno e encher o céu, em nome de Jesus, amém? Nós estamos fazendo um ensinamento aqui, falando sobre isso, né? E eu quero que você também coloque lá os seus comentários, que nos fortalece, também nos ajuda, né, a entender mais sobre esse assunto. Estamos falando sobre a armadura de Deus. Na primeira aula eu falei que nós estamos em guerra, né? E essa guerra é uma guerra sangrenta. E nem deu tempo de eu ler o Efésios, né? Na segunda aula nós lemos aqui o capítulo de Efésios. Se você não assistiu a segunda aula, volte lá, muito interessante. Falamos sobre a transformação de coisas naturais para espiritual hoje. A guerra é uma guerra espiritual. E quando nós lemos em Efésios, né, Efésios capítulo 6, no verso 12, ele diz assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Quer dizer, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra sangue e carne. Primeiro, nós vestimos a armadura para quê? Para nos proteger. A armadura serve para quê? Nos proteger. Proteger de uma guerra espiritual, não é verdade? Existe a guerra, mas a nossa guerra não é contra... Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala, a nossa guerra não é contra pessoas. Porque nós estamos muitas vezes numa guerra errada. Pior do que você não conhecer a guerra, pior que isso, é você estar numa guerra errada. Porque quem não conhece a guerra está lá como vítima. Mas quem está guerreando a guerra errada, ele está tendo grande esforço, ele está tendo grande desgaste, ele está tendo muito investimento em algo que não vai trazer benefício nenhum. Você está entendendo? A guerra errada é mais perigoso do que você não ter conhecimento da guerra. Porque nós vemos aí pessoas guerreando, não é? Colocando uma força, colocando investimento financeiro, numa guerra errada. Por exemplo, não é? Eu
sou obrigado a falar isso, né? Dizem assim, toda religião chega a Deus, né? Todos os caminhos chegam a Deus. É um engano tremendo, você deve saber sobre isso. Você pega o seu carro para voltar para sua casa, não é todos os caminhos que levam você para sua casa. Não é todas as avenidas que levam você no destino. Existe um destino, nosso destino é salvação. Não é? Nem é reencarnação. Reencarnação, eu vejo muitas vezes a reencarnação como ali como se Deus quisesse sucatear as pessoas. Vamos pegar essa pessoa agora, né, e vamos fazer ela nascer de novo, para ela sofrer o que precisa, para poder evoluir. Depois, se não evoluiu, aí vai como cachorro, vai como gente, vai como mendigo, vai com aleijado. Deus, meu Deus do céu, Deus é um Deus de coisas novas. Quando nós falamos de reencarnação, nós estamos dando a possibilidade da pessoa pecar, que ela vai ter a oportunidade de voltar aqui. Não tem oportunidade. A oportunidade não permite que você se esforce para acertar agora. Porque se tiver a oportunidade, mesmo se voltar depois, faltando um pedaço do corpo, se eu tiver a oportunidade agora de sair com aquela vizinha lá, eu vou sair. Se tiver a oportunidade de ficar rico roubando agora, eu vou roubar. Se tiver a oportunidade, que oportunidade que tem? Jesus falou mais de Satanás do que do céu. Falou mais de inferno do que do céu. Se você não acertar agora, vai para o inferno. Ou é tudo, ou é nada. Deus não precisa fazer um aproveitamento de almas para poder continuar, não. É tudo. Deus faz coisas novas. Né? O dom da vida vem de Deus. Nós já fomos projetados antes mesmo do nosso nascimento. Deus já nos projetou, colocou no útero da nossa mãe, através da semente do nosso pai. A vida vem dele. Tá? Ele não precisa aproveitar essa vida e vamos mandar aqui de novo, vamos mandar de novo, porque esse tipo de argumento só faz com que vai se enchendo o inferno. Entende? Então nós vemos aqui, olha, a Bíblia é clara, nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne, nossa luta não pode ser uma luta errada. Primeiro, qual é a luta errada? É começar a buscar deuses falsos. Quais são os deuses falsos? Eu pergunto para você, e você me responde. Qual dos deuses que existem e falam por aí, que são muitos, são mais de 5.000, tem uma igreja aí que só tem mais de 5.000 deuses, né? Qual deles morreu e ressuscitou? Porque fez milagre. O que fez tal milagre? Eu fiz vários milagres pelo poder de Deus. Deus me usou para mim orar, a pessoa com câncer ser curado, com AIDS ser curado, leucemia Deus me usou, né? Para curar surdo, Deus me usou, coloquei as mãos, orei, a pessoa voltou a ouvir, o outro nunca tinha ouvido, veio ouvir, né? Deus me usou para orar e pessoas levantadas da cadeira de roda, sair andando. Então, eu sou santo? Não. Você sabe, quando o apóstolo Pedro, não é? E João estava entrando no templo de Formosa, o que acontece? Tem um mendigo lá, um paralítico, pedindo um dinheiro para eles. Pode me dar alguma coisa? Pedro olha para o mendigo creio que estava com a cabeça baixa, né? Porque estava com vergonha, com certeza. E Pedro fala, olhe para mim. Aí o paralítico olha para Pedro. Pedro fala assim, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha? Poder de Deus. Em nome de Jesus, levanta. E ele foi curado. E ele saiu pulando, feliz. Todos olharam, olha lá o paralítico tal. E puxa vida, e virou aquela aglomeração. Começaram a querer ajoelhar à frente de Pedro e Paulo, dizendo que eles eram deuses. Para. Puxa o breque de mão. Na minha época era, puxa a cordinha, né, do ônibus. Na minha época era cordinha o ônibus, só para ter ideia. Para tudo! Não, quem curou não foi a gente, foi em nome de Jesus. Então, Deus nos deu autoridade, está lá em Marcos 16 em diante, né? Colocarmos as mãos sobre os enfermos, serão curados, né? Estaremos expulsando demônios. Deus nos deu autoridade no nome de Jesus. Então, nós temos autoridade, eu, você, nós temos autoridade no nome de Jesus, de fazer grandes milagres.
milagres poderosos, mas não quer dizer que nós somos aquele tipo de santo. Porque se a gente analisar, todo mundo é santo. O que significa santo? Santo significa separado. Santo significa aquele que se separa do pecado. E é uma luta constante. A gente levanta de manhã e já começa a lutar, porque a carne quer o pecado. Só que agora nós somos livres do pecado. A gente pode escolher, a gente pode falar, eu não quero viver no pecado. Então nós nos santificamos para estarmos junto com Deus, próximos de Deus. Então santo significa isso. Mas tem pessoas que colocam imagens na sua frente, ajoelha e começa a orar e começa a rezar. Me ajuda no meu filho que está nas drogas, me ajuda nessa enfermidade, me ajuda naquilo. E começa uma guerra errada. Começa a lutar uma guerra errada. Em Lucas 11, Jesus expulsa um demônio e os sacerdotes falam, você expulsa demônio pelo poder dos demônios. E ele fala, como assim? Um exército contra o próprio exército, não existe isso. Então, não tem como o inimigo ajudar, porque ele é inimigo, não é? Mas o inimigo é tão astuto, e ele trabalha há tanto tempo nisso, que ele segue o entendimento. A Bíblia diz que ele segue o entendimento das pessoas. Então, a pessoa está lá pedindo para o próprio inimigo ajudar ele. Entende? É uma guerra errada, você está lutando errado. Não tem como trevas ajudar as trevas. Tem pessoas, não, porque é o da direita, esse aqui é o espírito da direita, e aquele é o espírito da esquerda. É o mesmo nome, mas esse é da esquerda, é da direita. Parece que a pessoa quer viver no engano. Não existe isso. De todos os santos e deuses que existem na face da terra, que foram inventados por muitos, não é? De todos, só um veio como filho de Deus, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Padeceu pelos nossos pecados, resgatou a nossa aliança com Deus através do seu sacrifício, pagando o preço severo do pecado, morreu. Depois de 3 dias ressuscitou, e ainda tem o porquê de 3 dias, porque naquela época não tinha como hoje, legista que vai lá e fala, morreu mesmo, faz o exame lá, tá, morreu, isso aqui morreu. Na época não, a pessoa tinha um troço lá, dava um troço nele lá, desmaiava, depois de um dia, opa, voltei. Então, só falava assim, morreu depois de 3 dias, vamos esperar 3 dias para falar que morreu mesmo. Então ele esperou os 3 dias para falar, eu morri mesmo, e eu tive poder de vencer a morte, tomou a chave da mão do diabo, da morte e do próprio inferno. O diabo não tem nem a chave de casa, né? Abriu e ressuscitou, e falou, eu sou o primeiro dos muitos que virão. Por quê? Porque a chave está na mão dele, para você ressuscitar, não reencarnar, ressuscitar. Então é tudo ou nada hoje. Você não pode guerrear uma guerra errada, você não pode ter uma religião errada. Aliás, Jesus não veio implantar uma religião, Jesus veio nos religar a Deus, mas não com uma religião. Jesus veio abrir a porta de um relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Precisamos da igreja? Claro que precisamos. O Senhor fala para nós congregarmos juntos. Não é igual se você pega um graveto, põe fogo no graveto, é um fogo, mas pega todos os gravetos e põe junto para você ver que fogueira que você faz, não é verdade? Então ali nós estamos aprendendo a perdoar, aprendendo a palavra, um fortalecendo, um ajudando o outro, todos com as mãos dadas, rumo a um mesmo caminho que vai nos levar à vida, não é? A verdade e a vida eterna. Estamos juntos, amém? Então não podemos fazer uma guerra errada, nós podemos abrir isso também. Não podemos guerrear contra o marido, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a gente coloca raiva, culpa, ódio em pessoas. Não, a única pessoa que você pode ficar com ódio que não é pecado é do diabo. Não é pecado. Então sua luta não é contra a carne ou sangue. Fulano fez uma coisa contra a minha vida. Ele foi induzido pelo inimigo. Então o seu olhar tem que ser no inimigo. É depois dele. Não é na consequência, é na raiz. Quando você luta contra essa ação do inimigo que usou pessoas para te ferir, aí sim, aí você começa a ser vitorioso. Você começa a vencer a batalha. E nós vamos falar como vencer a batalha, quais são as nossas armas espirituais no próximo vídeo. Prazer estar com vocês. Se abriu o seu entendimento para alguma coisa, dá um joinha aí, me ajuda a levar essa palavra aos confins da terra, compartilha, faz o seu comentário ali, vou ler todos os comentários, tá? Estou ansioso por isso, tá? E vamos continuar. Estamos aqui na EIE, tá? Edificando uma igreja espiritual. Deus abençoe, até a próxima.